Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o que um bom profissional de educação física precisa saber para se inserir e se destacar no mercado profissional. Meu nome é Matheus Morgave, eu sou profissional de educação física graduado pela PUC-RS. Eu sou especialista em movimento, então eu tenho pós-graduação em cinesiologia, biomecânica. Tenho também pós-graduação em nutrição esportiva e fisiologia, embora eu não atue tanto assim nesse meio e trabalhe muito mais com movimento em si. Dentro da especialidade de padrões de movimento, a gente trabalha principalmente com reabilitação e performance esportiva. Hoje eu tenho um espaço e dou cursos e atendo desde crianças, faço iniciação, trabalho com atletas, reabilitação tanto de disfunção neuromuscular quanto pós-operatório, após a fisioterapia. Tenho um espaço que eu abri principalmente para dar cursos e esse espaço, a ideia desse espaço surgiu dos cursos e a ideia dos cursos surgiu pela procura que eu tinha de outros profissionais tirando dúvidas a respeito de alguns pontos específicos do treinamento físico. Então aqui nesse vídeo eu vou contar um pouquinho sobre como se diferenciar no mercado, o que tu precisa saber para ser um bom profissional, o que são os principais pontos que tu deve buscar, como tu deve te posicionar e te comportar, e vou contar um pouco da minha experiência também, tanto na área da educação física e da parte como atleta, passando por outras experiências profissionais nada a ver com a educação física e que me deram um embasamento muito interessante sobre esse posicionamento profissional que a gente não tem tanto hoje na educação física e também não tem tanto assim em outras áreas da saúde. Então, ao longo desse vídeo, eu fiz uma separação em tópicos e dentro de cada um desses tópicos eu vou explicar como se comportar, como se posicionar e mostrar que algumas dessas crenças que a gente tem são mitos, outras dessas crenças nos desvirtuam do que a gente deveria estar fazendo dentro da educação física, da nossa atuação, tanto na parte de treinamento físico, quanto na parte de estética, quanto na nossa parte profissional de intervenção na saúde. E vou mostrar algumas coisas que podem ser facilmente diferenciadas e abordadas de uma forma muito mais interessante profissionalmente, que dão uma pequena virada de chave que pode fazer toda a diferença no teu posicionamento, na tua saída do curso de educação física e no teu ingresso, né, na tua carreira e no meio profissional como profissional de educação física. Então, adentrando ao tema propriamente dito, o que tu precisa saber para se tornar um profissional diferenciado na educação física? Isso a gente começa entrando no curso, tá? O que acontece? A gente entra no curso de educação física imaginando que a gente vai aprender tudo que a gente precisa lá. Só que a verdade é que não é só educação física, isso são todos os cursos. Dentro da faculdade, durante a graduação, nos são apresentadas todas as possibilidades de áreas de atuação dentro do curso que a gente escolheu. Então, no nosso caso, na educação física, a gente vai ter um pouco de treinamento, a gente vai ter esportes, a gente vai ter grupos especiais, a gente vai ter desenvolvimento motor. Então, dentro dessas especialidades, a gente vai ter uma pincelada do básico de cada uma para que tu descubra qual é a tua maior afinidade, qual é a tua maior facilidade, o que tu gosta mais, para conseguir te adentrar ao tema, estudar sobre isso e então atuar com maestria dentro dessa área. Não é segredo que a maior parte de nós entra na graduação da educação física para ou virar treinador na parte de treinamento e preparação física ou para alguma modalidade esportiva específica. E alguns que não têm ideia do porquê estão lá, mas estão lá e gostam de prática esportiva, enfim, e acabam entrando lá sem saber muito bem para onde eles querem ir. Esse posicionamento que a gente tem durante o curso é que vai definir o quão diferenciado tu vai ser durante o curso e logo saindo da graduação e entrando no mercado de trabalho. Quanto mais tu conseguir te identificar com uma área específica e te especializar ao longo do curso, mais bem colocado e melhor vai ser o teu posicionamento e a tua atuação quando tu sair da graduação e tentar entrar, né, se inserir no mercado de trabalho. O que acontece é que a maior parte das pessoas acredita que vão ter um embasamento necessário e suficiente durante a graduação, mas isso seria impossível, senão a gente não teria tantas pós-graduações, tantos cursos específicos para micro
mercados de atuação necessários durante a nossa atuação como profissionais de educação física. Então, a gente tem dois vieses principais aí, que é acreditar que o curso de educação física vai de fato te dar um embasamento para qualquer área que tu queira atuar. Na verdade, ele te dá o básico para que tu consiga entender qual seria a tua atuação e então te especializar em um assunto específico e poder estar capacitado para atuar nesse mercado específico. E o outro são as nossas experiências prévias, né? Quanto mais experiência tu tem nas práticas esportivas, no treinamento físico, repertório motor, enfim, mais fácil vai ser tu identificar e tu atuar tanto na teoria, na parte científica e entender isso, quanto colocar isso na prática. Então esses dois vieses já te dão um embasamento muito forte do que tu precisa para ser um bom profissional de educação física. Tu precisa entender a teoria, escolher aonde tu vai atuar, te especializar nessa área e tu precisa ter experiência prática, teórica, científica, acadêmica dentro da área escolhida. Então, com base nos tópicos que a gente abordou antes, os primeiros passos que devem ser dados final da graduação e início da inserção do mercado de trabalho na nossa área, basicamente, depois de ter escolhido uma área de atuação específica onde tu te identifica mais, tu conseguir te especializar naquele aspecto específico. Mas, para isso, e isso a faculdade te dá embasamento, antes de especializar em uma área muito pontual, tu tem que compreender o básico, que é aquilo que a gente de fato tem na faculdade, e tu tem que conseguir entender como aplicar isso na prática. Então a gente tem alguns conteúdos que são de fato ensinados e disciplinados, lecionados durante o curso, e nós temos outros que ficam meio falhos ao longo do processo. Então o que a gente tem de fato de embasamento durante o curso? A gente aprende biofísica, fisiologia, biomecânica, cinesiologia, anatomia. Essa parte a gente tem um embasamento interessante e é fácil de aprofundar. Muitos conteúdos gratuitos, muitos estudos, muitos livros, muitos cursos que não necessariamente são uma pós-graduação completa ou um mestrado, que podem te dar um embasamento muito interessante nesse aspecto. Então, essa parte do conteúdo a gente de fato tem. São dois pontos que acabam pecando durante a graduação e que eu não sei se teria como ser diferente, que são, o primeiro, a aplicação prática. Então, assim, muitos cursos hoje apresentam teorias de treinamento que já estão ultrapassadas. Poucos cursos hoje de graduação te colocam em um ambiente de treinamento, né, de preparação física. Embora às vezes a gente tenha práticas esportivas diversas durante o curso, a gente não tem uma especialização naquilo. E muito raro a gente entrar em um centro de treinamento físico, uma academia, um ambiente de treino, de preparação física de fato. Então, isso acaba pecando, porque a gente não tem tanta prática, ou às vezes, por exemplo, eu, durante a minha graduação, não entrei em um ambiente de treino durante a graduação, então a gente não tem essa prática. E uma coisa que acaba falhando muito, que é ainda maior do que isso, a gente não consegue linkar, né, essa teoria com a prática. E isso acaba dando uma falta muito grande na nossa inserção do mercado profissional. E isso é um primeiro passo que a gente tem que dar. Estudar a teoria, fazer a prática e entender como os dois se relacionam. Então a gente tem, por exemplo, os princípios básicos do treinamento físico. A gente tem a individualidade biológica, a gente tem o princípio da adaptação, a gente tem a especificidade, a gente tem o princípio da sobrecarga. São 4 dos principais princípios do treinamento que para qualquer área que tu vá, tu vai ter que observar e saber aplicar e progredir de forma adequada. Então, se tu entender esses princípios, tu entender o básico da biomecânica, da fisiologia, por exemplo, e tu conseguir entender o teu aluno, o que ele precisa e o que ele quer, e normalmente o que ele precisa é uma coisa, o que ele quer é outra. E normalmente o que ele quer, ele não está conseguindo ter porque ele precisa de algo diferente que ele está ignorando, porque não é isso que ele quer. Ele não entende que o que ele precisa vai dar a capacidade de atingir aquele objetivo que ele quer ter. E essa é a nossa atuação, aí que a gente entra. Identificar esses pontos que ele precisa
e treinar isso de forma adequada e progredir isso de forma adequada para que a gente consiga entregar o objetivo e o resultado que ele quer, que normalmente está sendo um obstáculo aí à parte que ele precisa. Então a gente treina o que ele precisa para entregar o resultado que ele quer. E outro ponto que é muito difícil é tu conseguir fazer ele entender e treinar o que ele de fato precisa, que muitas vezes ele não quer fazer, e por isso que é um ponto falho, para ele ter o resultado que ele quer ao longo do processo. Então isso sempre tem que ser muito bem dividido, muito bem explicado, e a gente tem que saber levar isso de uma forma que ele consiga ir progredindo essas partes onde ele é mais deficitário, onde ele tem mais dificuldade, ou uns pontos que são mais difíceis para ele ir atingindo o que ele quer, o objetivo, e tendo aquele resultado que vai deixar ele feliz e satisfeito ao longo do processo, para chegar a um ponto onde ele não discuta mais, eu não quero fazer isso, e sim, beleza, eu vou fazer isso porque eu preciso para atingir o meu objetivo maior. Então, ele tem uma dificuldade motora ou ele tem um grupo muscular mais fraco e ele quer um trabalho estético, um trabalho de performance, e a gente vai conseguir mostrar e entender que o caminho para ele chegar lá é resolver essas dificuldades que ele tem, e normalmente ele não gosta de trabalhar isso justamente porque é difícil, é uma dificuldade. E aquilo que é difícil, aquilo que é um empecilho para a gente, aquilo que nos frustra, normalmente é aquilo que a gente não quer treinar realmente. Então, fazendo esse caminho, entendendo esse link entre a teoria e a prática, o científico e o empírico, a gente consegue entregar um resultado para o nosso cliente, aluno ou atleta, e fazer ele progredir. Então, isso é um primeiro passo. O nosso segundo passo, e eu vou falar um pouco da minha experiência e das carreiras que eu mudei várias vezes, tanto dentro da mesma área de atuação quanto de áreas diferentes de atuação, é tu saber te apresentar, te comportar, lidar com o cliente, conquistar esse aluno, esse cliente, esse atleta, mostrar como tu faz o teu trabalho, como isso vai ser feito, qual a eficiência, qual o resultado que ele pode esperar, e mostrar na teoria, explicar para ele a teoria do que a gente vai fazer e aí mostrar para ele na prática como isso vai funcionar. Isso normalmente é aquele ponto onde tu explica e mostra o que tu sabe que está falando e tu coloca ele na prática numa aula experimental ou em um treino, onde ele vai entender aquela teoria que tu explicou na prática e vai ver que faz sentido, porque normalmente ele vai ter uma melhora meio que imediata, e aí tu vai conquistar esse aluno, esse cliente ou esse atleta, e ele vai passar a confiar no teu conhecimento, no teu embasamento teórico, no teu método de trabalho. Então esse seria o segundo ponto para que tu consiga sair bem da graduação e se inserir bem sendo um profissional diferenciado na iniciação do teu mercado de trabalho. Nesse vídeo eu vou apresentar uma oportunidade que não é muito comum, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu já dei algumas pinceladas em pontos importantes para que tu seja um profissional diferenciado na educação física. Quais são os primeiros passos e quais são os pontos principais que nós devemos nos atentar durante o curso e logo no final do curso, ingressando no mercado de trabalho. Esses pontos eles fazem muita diferença. Mas durante esse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês e mostrar um pouco disso, contando um pouco da minha história. Eu fui atleta profissional, eu mudei e virei empresário. Depois de um tempo eu larguei a parte de administração de empresas e fui atuar no direito. Atuei no direito por um tempo, fui para a educação física. Durante a educação física em Porto Alegre eu iniciei em uma área específica, de atuação como profissional de educação física. Acabei trocando devido a algumas oportunidades e acontecimentos ao longo da minha carreira lá. Me estabeleci como profissional em outra área da educação física, similar, mas não a mesma. Acabei tendo um relacionamento fora de Porto Alegre, me mudei para São Paulo e comecei toda a minha carreira de novo do zero. Então, diversas vezes eu ingressei novamente com uma nova área de atuação no mercado de trabalho. E tanto na parte como profissional de educação física, como nas outras áreas de atuação, eu comecei a perceber alguns pontos, tanto em comum, em termos de comportamento, em termos de postura, em termos de abordagem, de como lidar com o cliente, como negociar, essa parte mais comum a todos os mercados e principalmente dentro dessas atuações como atleta, como profissional de educação física, atuando mais com estética, hipertrofia e emagrecimento, quanto com a parte de reabilitação, quanto com a parte de performance esportiva, outros vieses específicos que são muito importantes e são inerentes da área
da educação física, tanto na parte de estética, quanto na parte de performance, quanto na parte de intervenção à saúde. Então, dentro dessas experiências que eu tive, eu vou contar e mostrar um pouquinho para vocês como isso foi acontecendo. Então, para quem não sabe, eu fui atleta profissional, eu ganhei dinheiro com isso, eu me sustentei por um tempo com isso, comecei a me interessar pela educação física por isso. Então, atuei como atleta por um tempo, fui bem sucedido nessa área, me lesionei, acabei parando e queria ir para a educação física. Quem for olhar aí no YouTube vai ter lá um vídeo contando um pouco sobre mim. Meu pai não deixou eu entrar na educação física, na época eu tinha 17 anos de idade, indo para 18. Acabei sendo obrigado a escolher entre direito, administração ou medicina. Eu fui para administração porque a empresa tinha, minha família tinha empresa. Acabei trabalhando um pouco com meu pai, não deu certo, eu abri minha própria empresa com o dinheiro que eu ganhei como atleta. Atuei em uma área empresarial específica por um bom tempo, mais de 3 anos, estava legal, bem sucedido, ganhava bem, enjoei, odiava o que eu fazia, acabei largando, por um tempo acabei não conseguindo me sustentar, voltei para casa, fui obrigado a entrar num novo curso, já que eu não queria a administração, entrei no direito, cursei direito, comecei a atuar na parte jurídica, fui estagiário, entrei no escritório, atuei como sócio no escritório, fazendo execuções e cobranças por um bom tempo, me sustentei com isso também. Também não gostava, também odiava, também não gostava de fazer isso, não via a hora de chegar em casa. Acabei criando coragem para juntar uma grana, vender a empresa, vender minha parte no escritório, tocar tudo, vender, liquidar bens, juntar uma grana para fazer educação física. E aí eu finalmente entrei na educação física e comecei dentro da educação física, então já tinha uma experiência como atleta e eu resolvi que eu queria trabalhar na parte de hipertrofia, emagrecimento, estética, que era a parte que eu estava treinando na época e que era diferente do que eu fazia quando eu lutava e era o que estava em alta também, fisiculturismo voltando, enfim, comecei a atuar nessa parte. Durante esse processo, a gente entra naquele treino mais específico de tradicional, de fisiculturismo, de estética, indo até a falha, enfim, e eu comecei a perceber que muitas das pessoas não tinham condições de fazer esse tipo de treino, por diversos motivos, e outras pessoas acabavam lesionando fazendo esse tipo de treino também por diversos motivos. Alguns desses motivos eu entendia e outros eu não entendia, não conseguia perceber por que isso acontecia se eu não me lesionava e se eu não atingia um platô. Eu continuava tendo resultado sempre e eu não me lesionava fazendo esse tipo de treino. Eu não entendia por que outras pessoas sim. E aí lembra, lá no início que eu falei, individualidade biológica, especificidade, adaptação e progressão de princípio de sobrecarga, enfim, a gente tem uma explicação muito específica para cada um desses acontecimentos e que às vezes a gente não consegue ter esse olhar na prática e isso diferencia bastante. Então, ao longo desse trabalho, eu acabei voltando a treinar artes marciais, que eu era atleta profissional de lutas, entrei em contato com antigos conhecidos e, como estava na parte de educação física, acabei começando a atuar na parte de performance. Na parte de performance eu comecei a ver o seguinte: assim como no treino estético as pessoas se lesionavam ou atingiam um platô, na parte de performance, nas lutas, isso acontecia também. De algumas diferenças, mas acontecia de parar de ter resultados de força, de potência, de lesionar e ficar naquele ciclo entre volta a treinar, lesiona, faz cirurgia, vai para fisioterapia, volta a treinar, lesiona, normalmente a mesma lesão, e entrava nesse ciclo e eu não conseguia entender por que uma pessoa que tinha uma performance tão boa e era um atleta de ponta se lesionava e não conseguia voltar, e isso não fazia muito sentido para mim. Como eu tinha várias lesões e com frequência voltando a lutar acabava sentindo essas dores, comecei a fazer tratamentos específicos e conheci profissionais tanto da fisioterapia quanto da parte do treinamento, da educação física, que me mostraram alguns vieses que eu desconhecia, que a maior parte de nós ainda desconhece, que é a parte de reabilitação, redução de risco de lesão, e aí entra um pouco daquilo que eu falei, tanto dos princípios quanto em termos de progressão, não só de progressão de carga, como no princípio da sobrecarga, mas também de adaptação, do princípio da adaptação do treinamento. Essas adaptações, elas são fundamentais e hoje em dia a gente pula muito elas. A gente tem grandes profissionais, referência, inclusive referências para mim,
que trabalham muito com métodos avançados de treinamento, métodos avançados para hipertrofia, métodos de treinamento específicos para mulheres, métodos específicos para homens, para hipertrofia de algum tipo específico, e a gente acaba procurando isso, acreditando que esses métodos avançados vão te entregar um resultado. Só que a questão é, a maior parte do público que a gente trabalha não está preparado estruturalmente, em termos de coordenação, repertório motor, adaptação articular, ligamentar, enfim, para fazer e suportar esse tipo de treinamento. E aí é que entra aquela parte mais básica que a gente vê na faculdade de padrões de movimento, de biomecânica, de fisiologia e como essas adaptações do corpo humano funcionam. Então a gente tem que, na nossa inserção no mercado profissional, o nosso posicionamento acaba tendo que buscar uma progressão que seja adequada à individualidade do nosso aluno e progredir a partir daí. Então, aqui no meu espaço, e eu já tinha essa experiência antes de ter o meu próprio espaço, a maior parte dos alunos que chegam, inclusive atletas ou próprios professores, profissionais de educação física, que atuam às vezes em áreas diferentes, às vezes na mesma área do treinamento, eles não têm algumas capacidades básicas, como por exemplo uma respiração, um trabalho respiratório adequado, um controle motor das musculaturas, por exemplo, abdominais, core, enfim, adequada, glúteo, um controle adequado de estabilização. Muitas vezes a pisada não é adequada e esse tipo de coisa faz toda a diferença na progressão do trabalho. Um indivíduo que não tem um bom controle respiratório não consegue fazer uma boa contração abdominal, não consegue estabilizar o quadril, não consegue estabilizar a coluna, a lombar, enfim. Então, esse tipo de trabalho acaba precedendo aos métodos avançados de treinamento. É muito mais importante que a gente consiga e saiba identificar uma dificuldade na respiração, no controle motor, nas contrações, dos padrões de movimento, às vezes na própria anatomia do aluno, e coordenar isso do primeiro educativo e ensinando o aluno a forma adequada dele se movimentar, esteja ele percebendo ou não, para que tu consiga progredir dentro de um método básico de treinamento, os movimentos principais como agachamento, levantamento terra, supino, barra fixa, remadas, enfim, movimentos naturais do corpo humano, para que a gente consiga fazer trabalhos mais específicos e aumentar o repertório motor aos poucos, assim como a capacidade de adaptação desse aluno para que ele suporte eventualmente métodos avançados de treinamento. Então, esse ponto de trabalho, falando especificamente na nossa área de atuação como profissionais de educação física, acaba sendo muito deixado de lado, muito subestimado e acaba não sendo feito de uma forma adequada. E isso é um diferencial, identificar essas questões dos nossos alunos, clientes e atletas e saber lidar com isso é um diferencial que vai te dar um embasamento teórico muito bom, vai te dar um approach com o aluno de uma forma muito interessante, resolvendo dificuldades que ele tem no treino, que não permitem que ele atinja os objetivos dele, e ao mesmo tempo vai desenvolver um nível de confiança e admiração desse aluno contigo, para que tu mostre como ele pode melhorar e atingir esses resultados que ele tanto quer. Então, toda essa preparação, saindo do mais básico até o mais avançado, acaba sendo fundamental e acaba sendo muito deixado de lado pela maior parte dos profissionais hoje em dia. Como eu estava dizendo, ao longo dessas trocas de carreiras e experiências profissionais, eu comecei a perceber que todos os colegas de profissão dizem que o nosso mercado está saturado. Então, o direito está saturado, a administração está saturada e a educação física está saturada. A verdade é que nenhum mercado está saturado se tu conseguir te encaixar dentro de um nicho específico e te destacar nesse nicho específico. Isso se dá de várias formas. Como eu disse que eu ia falar um pouquinho da minha carreira e coisas que vieram de experiências em outras áreas e fizeram diferença na educação física. Faz muita diferença a forma como tu te porta, a forma como tu fala, como tu aborda o cliente, a forma como tu te expressa ao longo da tua comunicação com esse cliente, a tua postura profissional. Essas questões elas fazem diferença em qualquer área. Hoje em dia, por exemplo, aqui no meu espaço de treino, eu estou ainda procurando mais um estagiário e os estagiários eles não chegam no horário,
nem para entrevista. Imagina quando eles estiverem no estágio ou se eu contratar um deles eventualmente, se eles não chegam no horário nem na entrevista. Eles chegam aqui mal vestidos, de boné, suados, né, depois de ter treinado, por exemplo. Eles chegam aqui e eles vêm me cumprimentar e aí eles falam, e aí, bro? Imagina a surpresa de um cliente ao ser abordado por um profissional que se comporta dessa forma, que ele treina e ele tira a camiseta do treino e bota a camiseta de personal para dar aula, que ele não consegue falar de uma forma adequada, não se comunica e se expressa de uma forma técnica, ou quando se expressa de uma forma técnica não consegue ser didático, explicando para esse cliente o que ele quis dizer em um linguajar mais simples para esse cliente compreender o que ele está se referindo. Esse tipo de postura não dá confiança para o cliente. Quando a gente está procurando, por exemplo, vencer uma dificuldade, como por exemplo se inserir no mercado de trabalho ou ser bem remunerado no teu mercado de trabalho, nós precisamos nos comportar de forma que o cliente veja valor no nosso trabalho. Isso se dá através da postura, através da fala, através do teu comportamento, através de como tu vai explicar tecnicamente e explicar de uma forma didática para que ele entenda do que tu está falando, o que tu está fazendo e mostrar isso na prática. Tem que ter uma certa noção de que o cliente que vai te pagar bem é um cliente que ele é bem sucedido, ele tem já uma carreira estruturada, ele já tem um poder aquisitivo, ele já tem um networking, uma vivência e uma experiência muitas vezes maior do que a nossa e por isso ele tem de fato poder aquisitivo para bancar um personal. Então quando tu quer ganhar 100, 200, 300, 400 reais por uma hora de personal, tu precisa te comportar e saber atuar e saber entregar o resultado que valha esses 100, 200, 300, 400 reais para o cliente estar disposto a pagar. E o cliente que tu quer atrair é o cliente que consegue identificar isso e tu precisa mostrar que tu tem essa capacidade, tu tem esse comportamento, tu tem essa abordagem diferenciada, tanto em termos de postura, quanto em termos de fala, quanto em termos adequados de mostrar o teu trabalho na teoria e na prática. As questões, então, de remuneração e as questões de reconhecimento, elas ainda se equiparam à questão de saturação no mercado de trabalho. Da mesma forma que, para se inserir no mercado de trabalho, tu tem que ter um trabalho diferenciado, uma postura diferenciada, uma experiência, um método de abordagem, tanto do cliente quanto da técnica diferenciados, na parte de remuneração e na parte de reconhecimento, essas coisas não são diferentes. Então, hoje em dia, quanto mais específico tu for no teu trabalho, quanto melhor o resultado tu entregar para o teu cliente, melhor vai ser a tua remuneração e maior vai ser o teu reconhecimento profissional. Então, hoje em dia, por exemplo, eu consigo trabalhar com alguns médicos, consigo trabalhar com alguns fisioterapeutas e com alguns nutricionistas de uma maneira interdisciplinar, onde cada um reconhece a sua área e faz a sua parte. Nós conseguimos conversar, estabelecer, traçar um plano de abordagem específica para cuidar de cada cliente e uma necessidade específica. Há muito pouco tempo atrás era impossível um profissional de educação física trabalhando com um médico ou com um fisioterapeuta. Hoje em dia isso acontece e não é só comigo. Então isso vai muito da tua postura e da tua abordagem, da tua técnica. Esse tipo de reconhecimento ele não vem só de outros profissionais, ele vem também do aluno. Questões específicas que às vezes um cliente, um aluno, um atleta passa por diversos profissionais de diversas áreas e não são resolvidas e a gente tem a capacidade técnica e o conhecimento na área de treinamento físico para resolver e entregar esse resultado, gera um reconhecimento muito grande. Não necessariamente tu precisa treinar atletas ou modelos ou indivíduos famosos para ser reconhecido dentro do mercado. Existe toda uma área de mercado onde tu pode ser extremamente concorrido e muito bem remunerado sem que necessariamente tu tenha um reconhecimento em termos sociais amplos.
Então, por exemplo, alguém que trabalha com reabilitação pode ser extremamente bem remunerado por trabalhar com uma indicação de médicos, com indicações de fisioterapeutas e fazer um trabalho interdisciplinar, resolvendo dores que muitas vezes não foram resolvidas por muitos anos ou gerando um resultado que não foi alcançado por muitos anos por alguma questão neuromuscular ou alguma questão que ficou pendente aí, alguma sequela de pós-operatório que não foi bem trabalhado ao longo prazo, e esse resultado às vezes te remunera muito mais e te gera um reconhecimento entre os teus alunos, os teus clientes e dentro do teu mercado muito maior, mesmo que, por exemplo, isso não te cause uma fama ou não te gere muitos seguidores no Instagram, por exemplo, mas esse tipo de trabalho tem um valor agregado muito alto. E o tipo de cliente que procura esse tipo de trabalho não só sabe o que quer, como sabe reconhecer e, na maior parte das vezes, mesmo quando não tem potencial econômico para atingir os teus valores, acabam buscando uma forma de te contratar para resolver coisas porque eles já sabem e já têm esse feedback de outros clientes de que é tu que vai resolver essa questão. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de abordagem, esse tipo de técnica acaba te gerando um mercado de trabalho, acaba te gerando um reconhecimento, tanto direto quanto indireto, e acaba te gerando uma remuneração bem interessante. Principalmente quando a gente está falando em reabilitação, esse pessoal que tem dor, que tem disfunções ou que vem de cirurgias e processos crônicos, acabam tendo um reconhecimento e uma lealdade em relação ao teu trabalho que a gente normalmente não tem quando a gente trabalha com emagrecimento, estética. Já quando a gente está falando de performance, a gente consegue sim atingir um nível de reconhecimento mais amplo, mas não necessariamente isso vai te gerar um retorno econômico tão grande. Quando a gente trabalha com atletas realmente grandes, como jogadores de futebol ou como lutadores internacionais ou atletas de tênis, por exemplo, que têm um reconhecimento e são competidores internacionais e são bem remunerados e patrocinados por isso, talvez te gere um retorno, talvez te gere um retorno por indireto pelo reconhecimento de treinar esses atletas, mas não necessariamente isso é sempre assim. Muitas vezes eu conheço vários treinadores que treinam muitos atletas conhecidos, muitos atletas famosos, e isso tudo é feito por permuta. Então, na verdade, embora ele tenha algumas vantagens em termos de trabalho, ele não é remunerado por isso. Isso acontece, é muito mais frequente do que vocês pensam. Muitos atletas e muitos treinadores famosos e muitos indivíduos que têm milhares de seguidores no YouTube e no Insta não têm o retorno econômico que vocês imaginam que eles têm. Então isso tem que ser analisado no caso a caso e dentro do teu trajeto e da tua carreira específica tu tem que conseguir utilizar um método e uma abordagem específica visando o teu objetivo final. Então, se é reconhecimento, se é remuneração, se é fama, não necessariamente as três coisas caminham juntas. E outra coisa que é muito interessante por esses vieses é que não necessariamente tu precisa ter um conhecimento completamente fora da caixinha para conseguir atingir esse tipo de resultado. Muitas vezes, com os conhecimentos básicos, os fundamentos básicos do treinamento físico, e com alguns movimentos básicos de forma técnica, de forma crítica, tu consegue atingir resultados incríveis. Então, dominando, por exemplo, os princípios fundamentais do treinamento físico, dominando os movimentos básicos, tu já consegue resultados de estética, de performance, de emagrecimento muito maiores do que normalmente a gente consegue atingir fazendo um treinamento tradicional em máquinas, por exemplo. E muitas vezes esses treinamentos mais básicos podem gerar um ganho de força, um ganho de performance considerável para o trabalho específico de estética em máquinas, por exemplo, que tu não conseguiria atingir trabalhando apenas nas máquinas. Então, sabendo periodizar, sabendo manusear de forma adequada e manipular de forma adequada os princípios básicos como a individualidade biológica, a adaptação, a progressão de cargas, especificidades, tu consegue fazer um trabalho dentro da fisiologia específica do teu aluno, seja ela qual for, consegue analisar a biomecânica e tu consegue utilizar os padrões mais adequados para entregar a melhor performance e a maior estética. Nunca esquecendo que quanto mais grupos musculares a gente utiliza ao mesmo tempo durante o treinamento físico, maior o gasto energético, maior a aceleração do metabolismo, taxa de metabolismo basal, maior o estímulo de hormônios,
maior a hipertrofia, maior o ganho de força. Todo o trabalho integrado, livre, acaba gerando um resultado muito interessante em todos esses aspectos, o que te dá uma janela muito grande em ganhos de performance para fazer um trabalho específico de estética, um trabalho específico de emagrecimento, um trabalho específico de performance. Seja qual for o método que tu for utilizar, sejam máquinas, seja treinamento físico com kettlebell, seja uma modalidade esportiva específica, esse tipo de preparação vai te dar uma base e uma estrutura suficiente, muitas vezes até mais do que suficiente, para que tu consiga atingir resultados melhores. Então não necessariamente tu precisa ser um super especialista ou ter uma área de conhecimento extremamente abrangente para conseguir atingir resultados muito interessantes e se diferenciar no mercado. Muitas vezes, se tu souber manipular de forma adequada o básico, os princípios fundamentais, os movimentos mais básicos e as técnicas mais básicas, como as progressões de carga de forma adequada e uma periodização para a progressão de carga de forma adequada, a gente já consegue entregar um resultado muito acima da média.